Boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa orientação para embarque. Hoje, com foco nos alunos que estudarão na Marquette, nossa boarding school em Michigan City, que embarcarão mês que vem, então tá bem pertinho aí o embarque de vocês. Então hoje nós falaremos aqui todos os detalhes gerais desse embarque, chegada, acomodação. Nós contamos com a presença da Mônica Santos, que é a Student Experience Manager, aí a pessoa que ficará em contato com vocês, alunos, durante toda essa experiência de high school. Meu nome é Andréa Ciamponi, para quem não conhece, eu sou representante de vendas da 3W no Brasil, e nós também temos a Jennifer, que é da Marquette. Jennifer, can you please introduce yourself to our students and agents and parents? Of course. Hello, my name is Jennifer Quinlan. I am the Director of Admission at Marquette High School, and I'm also the Director of our International Program. I am also a graduate of Marquette, and I am starting my 20th year in my position with the school. Perfect, thank you, Jennifer. Alguns de vocês já tiveram uma conversa individual, né, com a Jennifer, outros ainda terão essa conversa individual super importante para alinhamento, né, de expectativas, para vocês conhecerem mais da escola e a escola conhecê-los. Então, hoje a gente vai falar esses detalhes gerais. Essa apresentação ficará gravada, então nós vamos disponibilizar depois no YouTube para quem quiser reassistir ou enviar para alguém que não pôde estar aqui hoje. E também a apresentação aqui, o PowerPoint, vocês receberão, assim como outros PDFs que vocês vão ver no decorrer da apresentação, tá? Então, alunos, intercambistas, lembrem-se que essa orientação é para vocês, né? Apesar aí da ajuda que vocês têm dos pais, dos familiares, vocês são os maiores interessados aqui hoje, então prestem atenção, tirem dúvidas se vocês tiverem, tomem nota e aproveitem esse momento de orientação para já começar a se preparar para o seu high school, aí um programa tão especial, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, apenas relembrando aí alguns detalhes da Marquette. Como eu mencionei, ela está localizada em Michigan City, né, na cidade de Michigan City, estado de Indiana, às margens do Lake Michigan, mais ou menos 1 hora e meia de Chicago, a depender do meio de transporte, tá? O tamanho médio ali da escola são 250 alunos, então é uma escola de porte pequeno. As turmas, temos em média 15 alunos em sala de aula, então a ideia é que vocês tenham uma experiência bastante individualizada. E nós temos uma média de 95% de alunos americanos na escola, tá? Então, a média são 10 alunos brasileiros, contudo, boa parte dos alunos são americanos, né? E, inclusive, nas orientações individuais, a gente sempre fala a importância de vocês fazerem amizade com americanos. Vocês terão total possibilidade de interagir com nativos. Então, aproveitem essa possibilidade, porque a quantidade de alunos americanos é muito grande na escola. Acomodação, boarding school, como vocês já sabem. Algumas datas importantes, vocês receberam o calendário completo da escola, com todas as datas, feriados, tá? Mas só para a gente relembrar algumas datas-chave do programa de vocês. A data de chegada é dia 6 de agosto, né? Então, 6 de agosto é o dia que todos vocês chegam, o dia que a escola vai buscá-los no aeroporto de Chicago. O início do período de orientação é dia 7 de agosto, então, na segunda-feira, logo depois que vocês chegam, e as aulas começam no dia 17. Então, vocês têm 11 dias de adaptação e de orientação. São 11 dias muito importantes. A escola, no próximo slide eu vou mostrar para vocês, mas a escola preparou vários dias de orientação para vocês se ambientarem, se familiarizarem, escolherem a grade curricular. Então, aproveitem esse momento, que é super importante para a adaptação, para vocês não chegarem e já irem para a escola, para as aulas. Então, vocês têm aí esse período para, inclusive, conhecer, né, a cidade. Existe o break de ação de graças, que é o Thanksgiving Break, que acontece em novembro, tá? Do dia 20 ao dia 24.
Esse é um feriado extremamente importante nos Estados Unidos, às vezes mais até que o Natal, né? Então é muito celebrado. Então, durante esse período, não tem aulas, tá? A escola fica fechada, mas o dormitório da Marquette fica aberto. Então, os alunos que quiserem permanecer nos dormitórios podem sem problema nenhum. O término do primeiro semestre é no dia 20 de dezembro, que é quando os dormitórios fecham. Então, alunos que farão um semestre letivo, esse é o dia que vocês devem deixar, né, a acomodação, como nós passamos para vocês. Estudantes que farão o ano letivo completo retornam no dia 2 de janeiro. Então, entre o dia 20 de dezembro e dia 2 de janeiro, os dormitórios ficam fechados, alunos de ano letivo devem sair dos dormitórios, vocês podem voltar para o Brasil, ou os pais podem ir para os Estados Unidos, vocês podem fazer uma outra viagem, fica a critério de cada um, tá? Mas os dormitórios ficam fechados. E no Spring Break, que é um outro break bastante importante ali, que é um período de primavera, do dia 23 de março ao dia 7 de abril, os dormitórios fecham também, tá? Esse é um período que, novamente, vocês podem fazer aí a viagem que vocês tiverem interesse para o Brasil ou não, mas a escola também oferece uma viagem com custo extra para vocês. E o término do ano letivo é dia 6 de junho. Então, essas são as principais datas da Marquette nesse ano letivo. Para o Spring Break de 2024, a Marquette organizará uma viagem para o Japão, com custo extra. Então, os alunos que estiverem interessados podem participar dessa viagem. Os alunos, boa parte dos alunos internacionais fazem esse tipo de viagem, os americanos que quiserem participar também, mas é totalmente opcional. Então, como eu mencionei, se vocês quiserem fazer aí outros planos, não tem problema, tá? A gente vai falar um pouco de prazos para nos informar, né, dessas viagens um pouquinho mais para frente. E essa daqui é um resumo da semana de orientação, né? Então, a gente chama de semana de orientação, mas são 11 dias, na realidade, tá? Então, nós vamos mandar também todas essas informações para vocês por e-mail, então não se preocupem, porque vocês vão receber as informações detalhadas, mas a cada dia a Marquette separou aí algumas atividades para vocês. Então, na segunda-feira, vocês chegam no domingo, na segunda é o dia de organizar os quartos, desfazer as malas, vocês farão ali a lista de compras de vocês. E os alunos que forem praticar esportes, existem alguns exames médicos que são necessários pelo estado de Indiana. Então, a escola já organiza esses exames médicos nesse dia para quem for participar de esportes. Mesmo que você não goste muito de esportes, a gente sempre recomenda que você faça, que você pratique, porque é uma maneira excelente de se engajar na comunidade da escola, de fazer amigos americanos. Então, procurem fazer esportes, mesmo que não seja, de repente, o seu interesse principal. E esse é um dia reservado também para compras pessoais. Então, produtos ali de higiene pessoal, um material didático, coisas ali pessoais que vocês precisem comprar. Na terça-feira, vocês irão para a escola, às 9 horas da manhã tem um teste de nivelamento de matemática. Será também feita a compra do uniforme, que é pago à parte, uma média de $250, a nossa recomendação. Então, varia um pouquinho de acordo com cada aluno, né? Mas essa daí é uma média que se gasta. Existe orientação da acomodação, então nesse dia serão passados para vocês todas as informações e regras da acomodação, horário de chegada, como é que funcionam as tarefas e o dia a dia na acomodação, e um passeio na praia do Lake Michigan também ao final do dia. Na quarta-feira, novamente, vocês terão mais um teste de nivelamento de inglês. Esses testes são importantes para formar a grade curricular de vocês. Tá? Então, cada matéria, algumas matérias têm pré-requisitos, né? Um nível mínimo de inglês, um nível mínimo de conhecimento. Então, esses testes são importantes para isso, tá? E, em seguida, vocês terão uma reunião em grupo com o departamento atlético, né? Para essa definição de esportes. Existe uma academia ali muito próxima, que se chama YMCA. Alunos que queiram fazer academia podem fazer a matrícula nesse dia e é opcional. Jennifer, do you know how much it costs YMCA for students? It is $10 a month. Oh, $10. Okay. Thank you.
Então, quem quiser aí fazer a matrícula na YMCA são $10 por mês. Então, é um valor bastante acessível, tá? Muitos alunos aí que gostam de fazer academia fazem a YMCA. Na quinta-feira existe a reunião em grupo com o departamento acadêmico. Então, essas reuniões são importantes para vocês conhecerem as opções acadêmicas e atléticas que vocês têm. E na sexta-feira, as reuniões individuais. Então, cada um de vocês terá as reuniões individualmente também, tá? Existem aí alguns momentos livres, né? A Marquete vai preenchê-los em alguns momentos e outros, eles são dedicados a vocês conhecerem a cidade, se ambientarem, tá bom? No sábado, está programada uma excursão para Chicago. No domingo do dia 13 de agosto é um dia livre. E na segunda-feira, o complemento de exames médicos para aqueles que forem fazer esportes. Na terça-feira, existe uma excursão opcional, tá? Para um parque de diversões. A escola providenciará ali o transporte, pagará pelo transporte. Os alunos que quiserem ir ao parque de diversões pagam somente o ticket de entrada no parque, que é $65. E dia 16 é o último dia livre de vocês, né? Afinal, no dia 17, começam as aulas de fato. Então, aproveitem aí esse período de orientação para tirar as dúvidas de vocês, para conhecer a escola, a cidade, como eu mencionei. Falando um pouquinho da cultura americana, né? Então, é bastante importante a gente lembrar que o propósito de qualquer intercâmbio é vivenciar a cultura americana. Então, aprendam sobre a cultura americana, procurem se adaptar a ela, né? A rotina, a vida, os costumes são diferentes do que vocês têm aqui no Brasil. Isso é normal, então não queiram viver a mesma vida que vocês têm aqui, porque a dinâmica é diferente nos Estados Unidos. A rotina do adolescente gira em torno da escola. Então, aproveitem esse momento, de fato, para ter essa imersão na cultura americana e desenvolver a maturidade e independência de vocês. Porque o High School é um programa não somente acadêmico, mas também um programa onde vocês têm a oportunidade desse desenvolvimento da independência. A grande maioria de vocês será a primeira experiência a longo prazo, aí, longe dos pais, dos familiares, e é um momento que vocês estão migrando da adolescência para a vida adulta. Então, aproveitem esse momento também como um crescimento pessoal. Você adolescente, você estudante, tem um papel fundamental no seu intercâmbio, tá? Então, eu costumo dizer que vocês são os protagonistas do intercâmbio de vocês. Os alunos que têm as melhores experiências são aqueles que participam das novas oportunidades que esse intercâmbio, que a escola proporciona. Então, são muitas as atividades que a escola oferece, eventos, os esportes, como a gente já mencionou. Então, em geral, quando a gente tem bons alunos, aí, casos de sucesso, são esses alunos que participaram, né, de boa parte das atividades propostas, que respeitam a cultura local e principalmente se comunicam, né? Então, participação e comunicação são palavras-chave aqui no intercâmbio, tá? No High School. Então, comuniquem-se com a escola, com a Jennifer, que está aqui hoje. Vocês também terão um house parent, que é a Kathleen, a Mônica Santos, da 3A. Então, essa comunicação é bastante importante, porque a cultura é diferente. Então, é natural um momento de adaptação, é natural que nem sempre vocês compreendam o inglês no início do programa. Então, não tenham vergonha de se comunicar. É muito importante isso no sucesso do intercâmbio de vocês. Falando sobre refeições, em geral, essa é uma adaptação muito importante para o brasileiro, devido às diferenças, né, em qualquer país. No Brasil, a gente tem uma alimentação muito rica, uma quantidade muito grande de frutas, de legumes, de carnes. Estados Unidos, eles têm uma dinâmica diferente quanto a refeições. Então, é importante que vocês entendam e procurem se adaptar a isso, tá? Então, o café da manhã acontece na própria acomodação. Cada estudante tende ali a preparar a sua própria refeição. Cada um tem um horário diferente, uma dinâmica diferente. Então, a acomodação fornece ali torradas, pão, cereal, leite. Então, cada aluno prepara o seu café da manhã. O almoço costuma, né, ser uma refeição mais rápida,
em relação ao Brasil, então talvez o almoço é ali o momento mais de adaptação em termos de alimentação para os alunos, tá? Então, o almoço costuma ser ali um lanche, uma salada, algo um pouco mais prático, um pouco mais dinâmico. Vocês farão essa refeição também na acomodação, tá? Então, a acomodação da Marquette é só atravessar a rua, tá? Vocês atravessam a rua e estão de volta na acomodação, então vocês têm tempo para voltar e fazer essa refeição, tá? Alguns alunos gostam também de levar um snack depois para a escola, então pode ser uma fruta, uma barrinha de cereal, então vocês podem fazer isso também, tá? E o jantar é um momento importante de sentar à mesa, aproveitar a companhia dos outros alunos internacionais. Essa é uma refeição que pode ser mais similar ao que nós temos no Brasil, apesar de nos Estados Unidos eles não terem costume de consumir carne em todas as refeições, então essa é uma diferença, mas ainda assim é uma refeição mais parecida. Contudo, o jantar costuma acontecer um pouquinho mais cedo, tá? Entre 5, 6 horas, é um pouco mais cedo do que nós estamos habituados aqui. Mas aproveitem esse momento, de qualquer forma, para estar presente, sentar à mesa, trocar ideias, né? Se conectar com os outros alunos internacionais. Vocês podem sempre deixar claro que vocês gostam de comer e o que vocês não gostam de comer. Então, apesar das refeições americanas serem diferentes, vocês, é claro que podem pedir uma fruta, vocês podem pedir algo específico dentro ali, né, das limitações encontradas nos Estados Unidos. A escola fará o possível para acomodar, né, as preferências de vocês. Durante a semana, são 3 refeições. Final de semana é bastante comum da cultura americana o brunch, tá? Então, para quem não conhece, o brunch é o café da manhã um pouco mais reforçado e um pouquinho mais tarde. Então, em geral, os alunos acordam mais tarde, de sábado e domingo, a escola prepara esse brunch e o jantar, tá? De qualquer forma, comunique os seus planos para o house parent. Vocês terão um house parent, que é a Kathleen, e é importante que ela saiba se vocês vão sair no final de semana, vocês vão jantar fora, vão no cinema, vão para Chicago, para que ela também não prepare refeições desnecessariamente, tá? E, novamente, peça sua comida e snacks de preferência. Existe uma possibilidade, tá? Para quem quiser ter uma variedade maior de alimentos no almoço, o almoço na própria escola, tá? Então, vocês têm todas as refeições inclusas na acomodação, como eu comentei, mas existe a cafeteria da escola, que os alunos podem pagar ali um custo extra para comprar, né? Vocês podem comprar todo o pacote ou ocasionalmente, se vocês quiserem. Aqui a gente tem um exemplo de menu, só para vocês verem um pouquinho como funciona. Então, alguns alunos preferem para ter uma variedade maior, né, de alimentos no almoço, outros compram só sextas-feiras, por exemplo. Então, é uma possibilidade para vocês também, que às vezes, se quiserem sair um pouquinho ali da rotina. Grade curricular, tá? Só relembrando para vocês essa informação das matérias obrigatórias. Então, existe uma exigência por parte do MEC, do Ministério da Educação, para a convalidação das notas de vocês no retorno ao Brasil. Então, a Jennifer já sabe dessa obrigatoriedade, mas é importante que você, enquanto estudante, garanta que essas matérias estão inclusas na sua grade curricular, tá? Então, uma matéria de inglês, uma matéria de ciências, estudos sociais, matemática e esporte. Essas 5 matérias são obrigatórias. Vocês também terão acesso a matérias eletivas, que são matérias voltadas para carreiras. Então, dependendo aí de cada um de vocês, né, de cada uma das preferências de vocês, vocês poderão escolher matérias entre 1 e 2 matérias eletivas, lembrando sempre, né, que essas matérias algumas têm pré-requisitos, nível de inglês, disponibilidade da matéria, então essa escolha toda se dá ali na semana de orientação, como vocês já viram, tá? Mas explorem essas matérias, porque isso é algo super bacana do sistema educacional americano, que aqui no Brasil, em geral, nós não temos acesso. Nos Estados Unidos, as aulas são bastante dinâmicas e práticas, né? Então, são os alunos que trocam de sala de aula durante o dia e não o professor, como aqui no Brasil.
As aulas, né, elas tendem a ter ali sempre debates e apresentações, e cada matéria que você fizer será uma turma diferente, então aproveite para fazer amigos, principalmente amigos americanos, como nós já falamos. Então, aqui está uma das propostas do intercâmbio. Na acomodação, vocês vão viver com os alunos internacionais, já que os americanos moram com os pais, mas na escola, vocês terão muito contato com os alunos nativos, tá? Então, temos diversos alunos aí brasileiros que praticamente só tinham amigos americanos, então façam isso também, porque tende a ser muito positivo para o intercâmbio de vocês, para o desenvolvimento do idioma e acadêmico. Nos Estados Unidos é comum que os estudantes tenham lição de casa todos os dias, até porque as notas não são compostas somente por provas, como acontece aqui no Brasil na grande maioria dos casos. Então, vocês serão avaliados por provas, lição de casa e participação em sala de aula. Tá? Então, se engaje ali nas turmas, façam as lições de casa diariamente, para não deixar acumular, porque senão vocês perdem notas. E é claro, vocês precisam passar de ano lá, né? Não é porque estão fazendo high school que não precisam tirar notas boas, é necessário também passar de ano lá, tá? E matérias diferentes são excelentes oportunidades para praticar aí o vocabulário, para ampliar o vocabulário. Então, façam essas matérias mais diferentes, algumas como literatura, cerâmica. Muitos alunos têm feedbacks muito legais em relação a essas matérias por conta de vocabulário também. Esse é um exemplo de rotina, tá? É só para que vocês tenham uma ideia de como funciona, de segunda a sexta, como mencionamos. A rotina do adolescente gira em torno da escola, costuma-se estudar aí das 8 às 3 da tarde, porém, depois das 3 da tarde, existem atividades extracurriculares, uma prática esportiva, um clube, ou um ensaio de um teatro, então é natural que o aluno fique envolvido na escola praticamente o dia inteiro, vá para acomodação, jante e depois faça as suas lições de casa. Então, no boarding school, existe um período de study hall, que é quando os alunos se reúnem e fazem ali as suas atividades em grupo. Jennifer, can you please explain about the study hall? Sure. So study hall is built into the students' daily schedule. We have a 9-period school day. One of those periods is lunch, one is a study hall, and then there are 7 academic periods. During that study hall, you can work on homework and projects. You can receive tutoring if you need to. You can see a mental health counselor if that's something that's needed. So it's a time to get things done during the school day to help lighten the load of homework in the evening. Thank you. Ainda sobre rotina, vamos sempre lembrar, é importante lembrar que a maioridade nos Estados Unidos é 21 anos, diferente daqui do Brasil, que são 18 anos, Estados Unidos 21, e a cultura americana é um pouco diferente em relação à rotina do adolescente, tá? Então, aqui no Brasil é comum que com 16, 17 anos, o adolescente já comece a frequentar algumas festas, né, à noite, de madrugada, algumas baladas. Nos Estados Unidos isso não acontece, tá? Então, isso é reservado para o Brasil. Nos Estados Unidos, festas, baladas de madrugada não existem, tá bom? Então, novamente, a rotina do adolescente gira em torno da escola. Aos finais de semana, vocês terão, sim, claro, liberdade para passear e se divertir, sempre respeitando as regras da acomodação que serão passadas para vocês na orientação para embarque, respeitando o horário de retorno, para acomodação. Em geral, os alunos frequentam shopping, cinema, boliche, casa de amigos. Chicago também é uma possibilidade, além de excursões e eventos propostos pela própria escola, tá? Mas tenham em mente que a rotina é diferente nos Estados Unidos. Sempre que vocês forem sair no final de semana, se comuniquem com o house parent, tá? Eles devem saber ali, a pessoa que estiver à frente da acomodação naquele dia, deve saber os seus planos, da mesma maneira como vocês provavelmente se comunicam com a sua família aqui no Brasil.
onde vocês vão, com quem vocês vão, que horas voltam. Então, é muito importante, por uma questão de segurança de vocês também, que essa comunicação seja feita, tá? E quem quiser fazer uma viagem específica em algum dos breaks, ou mesmo em um final de semana, precisa comunicar à escola com 4 semanas de antecedência, tá? E nesse tipo de viagem, nós sempre pedimos que um adulto maior de 25 anos esteja presente, tá? Pais que queiram visitar a escola, que queiram levar os filhos, ou buscar, ou visitar em algum momento durante o programa, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, podemos marcar um tour pela escola para vocês, apenas precisamos saber com essa antecedência para a escola se programar, tá bom? E os Estados Unidos proporcionam independência como estudante, então essa é uma diferença muito grande em relação ao que temos aqui no Brasil, né? Então, em geral, aqui no Brasil, não é uma exclusividade, mas geralmente é assim que acontece. Quando nós temos ali uma dificuldade na escola, em geral são nossos pais que falam, né, com o professor, com o diretor. E nos Estados Unidos não é assim que funciona, tá? Então, quem fala ali com o professor, se está precisando de nota, se está precisando de alguma ajuda com o professor ou com o diretor, no caso é a Jennifer, é o próprio aluno, tá? Inclusive a escola, se os pais tentam fazer isso, a escola fala, por favor, peça para o seu filho falar comigo. Então, é importante que vocês já façam esse tipo de movimentação, tenham esse tipo de atitude, até porque a Marquette é uma escola preparatória para a universidade, então aqueles que têm interesse em fazer universidade nos Estados Unidos terão toda essa preparação acadêmica, mas também a preparação da vida adulta. Então, essa preparação universitária não é somente na parte acadêmica, mas da vida adulta também. E esse é o tipo de atitude que se espera de vocês na universidade, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Algumas dicas que nós damos aí para ajudar na adaptação de vocês. Participem de tudo que puder, clubes, atividades extracurriculares, trabalho voluntário, passeios, esportes. Se engaje na comunidade da escola, da acomodação. Dependendo da turma que você escolher, você precisará providenciar alguns materiais específicos, então uma calculadora, um livro, pincel, lápis de cor. Então, deixe para comprar esse material didático nos Estados Unidos após a escolha da grade curricular, tá? Em geral é melhor para vocês, até por conta de peso da mala também. A escola promove o preparo para a vida adulta, como já falamos, faça amizades diferentes, atividades que nunca teve oportunidade de realizar, então são vários os eventos e atividades diferentes que vocês terão acesso nos Estados Unidos, então aproveitem isso. Não tenha vergonha de falar inglês, nem de fazer perguntas, mesmo que você não tenha certeza se está certo, não tem problema, vocês estão lá para aprender. E fale inglês durante todo o tempo. Isso é super importante, mesmo que você esteja na companhia de um outro aluno brasileiro, fale em inglês. Até porque é importante para outras pessoas que estão nos arredores não se sentirem incomodadas por vocês estarem falando outro idioma e também que eles se sintam à vontade para chegar perto de vocês e fazer amizade. Então, é muito importante que o inglês seja falado durante todo o tempo. Falando sobre a acomodação da Marquette, os alunos são responsáveis por comprar a sua roupa de cama e sua roupa de banho, tá? Vocês têm duas possibilidades. Vocês podem comprar quando chegar lá, mas nós recomendamos que vocês façam essa compra online. Geralmente os alunos compram pela Amazon, tá? E mandam entregar na acomodação. Em geral, é mais tranquilo para vocês, porque vocês chegarão cansados e ter que comprar isso nem sempre é tão fácil no primeiro dia. Então, nós vamos mandar essa lista mais completa para vocês, tá? Mas nós temos aí o tamanho do lençol, a gente recomenda toalhas, alguns itens de higiene pessoal, alguns containers para colocar embaixo da cama para guardar as coisas de vocês. Esse é o endereço, né, da acomodação. E comprem em nome do aluno, tá? Não dos pais ou responsáveis, porque senão a escola não sabe exatamente a quem pertence aquela compra. Então, coloque o nome realmente do estudante. Vai ser mais confortável para vocês, quando vocês chegarem lá na acomodação, já estará esperando, né, todos os itens, então fica mais fácil no primeiro dia.
E aqui temos algumas despesas adicionais que a escola passou para nós, tá? Vocês também receberão tudo isso mais completo. Algo que os alunos fazem com frequência é ir para Chicago, tá? Então vamos aqui, vou perguntar para a Jennifer quais são as regrinhas para isso, para vocês já se planejarem. Jennifer, talking about Chicago, could you please share with us a little bit about the rules for students to go there? Of course, Kathleen, our house mom, usually has, a sign-up sheet. For kids who want to go to Chicago, we typically go on Saturdays. Anyone is, encouraged to go. We do expect them to not have missing work in school and to have passing grades, to be able to make the trip, for Saturday. We all take the train, the kids all take the train together going there. They take it together coming home. No one is allowed ever to go alone. Kathleen will specify, the train times that they're supposed to take. And that's pretty much it. What's the time they have to get back? I believe they typically take a train that gets them back about 6:30 or 7 o'clock. There's some construction, as we've discussed before, so train times vary. So we always check the train schedule, and Kathleen will tell them, what train they're expected to be on coming back. Ok, perfect, thank you. Essas regrinhas, pessoal, serão repassadas com vocês, mas só para vocês já terem uma ideia de como funciona, tá? Sobre a chegada, tá? Então, o transfer de chegada e retorno está incluso nas datas que passamos para vocês. Sigam essas datas, tá? O aeroporto de Chicago fica mais ou menos 1h30 da acomodação da escola. Então, a escola busca os alunos nas datas estipuladas. Qualquer data fora disso, existe um custo extra de transporte. Então, a data de chegada, a data de retorno, as datas dos breaks, também vocês têm essa informação no handbook e também no calendário da escola, tá bom? Então, sigam essas datas, é bastante importante. Todo mundo que já mandou dados de chegada, a escola já está recebendo. Quem ainda não mandou dados de chegada no Arrival Form, que é um formulário, por favor, nos enviem o quanto antes. A escola tem horários de pick-up, né, que a gente chama, então horários específicos, uma vez que existe essa distância, né, para o aeroporto de 1h30, então existem alguns grupos de acordo com a chegada de vocês, alunos. Então, às vezes, tem alguns alunos chegando de manhã, outros à tarde. Então, nós ainda informaremos a todos qual grupo vocês estão, né, mas para isso a gente precisa receber todos os voos, tá bom? Alguns de vocês estão em voos iguais, tá? Isso já foi identificado por nós, no mesmo voo. Então, muito em breve, nós entraremos em contato com os agentes de vocês para que vocês troquem o WhatsApp, se vocês quiserem. Geralmente é mais tranquilo, né? Vocês chegarem ali com um outro adolescente brasileiro, costuma ser um pouco mais fácil, porque esse trâmite de aeroporto às vezes é um pouco estressante, tá bom? Então, em breve a gente vai fazer aí essa troca de WhatsApp com vocês. E vocês receberão por correio uma camiseta da Marquette, tá? Nós recomendamos que vocês usem essa camiseta para facilitar no transfer. Então, para o transfer encontrá-los é muito mais fácil no aeroporto de Chicago e para vocês se identificarem também, né? Para vocês se encontrarem no aeroporto, caso estejam no mesmo voo. Então, usem essa camiseta para ajudar nesse momento. Quem for chegar na acomodação de outra maneira, né? Então, se os pais forem levar, eu já estou fazendo uma viagem nos Estados Unidos, vocês devem chegar no dia 6 de agosto, né? Que é o domingo, a chegada, entre 10 e 2 da tarde, tá? A escola pede para que vocês não cheguem mais tarde do que isso, para não ficar muito corrido ali essa chegada, a organização dos quartos, tá bom? Então, dia 6 é o dia que abre a acomodação, antes disso ela não está aberta, tá? Não se esqueça de avisar os seus familiares que você chegou, que você está bem. A gente sabe que é um momento de euforia, às vezes o adolescente até esquece
de avisar, mas os seus pais estão ansiosos no Brasil, então assim que possível, avise que você está bem. E para os responsáveis, lembrem-se que esse processo de chegada, de aeroporto, de imigração, ele é demorado, todo esse trâmite, então nem sempre o adolescente consegue contatar tão rapidamente, né? Não tem ali acesso ao Wi-Fi, ou mesmo a área de imigração do aeroporto nem sempre pode-se usar o celular, então tenham paciência nesse momento. Eu recomendo que vocês sempre deem uma consultada naqueles sites onde a gente consegue rastrear o voo, como o Flight Aware, por exemplo. Você joga lá o número do voo, consegue ver se taxiou, se pousou, então, em geral, é mais tranquilo para os pais nesse momento. Os dormitórios são gerenciados pela Kathleen, que é a house parent. Então, ao chegar, existirá a reunião que nós já comentamos de orientação. Tire as suas dúvidas nesse momento, tá? E nos Estados Unidos é comum que todos os integrantes da casa tenham pequenas tarefas e responsabilidades. Então, o quarto de vocês será a responsabilidade de vocês, assim como a roupa. Então, a Kathleen também vai fazer ali uma divisão, cada dia que você, os alunos devem lavar roupa, para que também não haja ali uma confusão. E pequenas outras tarefas, como colocar a mesa do jantar, tirar a mesa do jantar, colocar a louça na lava-louça, tirar o lixo. Então, isso faz parte, tá, do dia a dia de uma boarding school. Será passado para vocês ao chegar lá também. Na dúvida, pergunte, afinal, a cultura americana é diferente, então o dia a dia pode ser diferente, esses costumes, né? Cuide da casa como sua, tá? Lembrando que vocês não são hóspedes, vocês são membros da acomodação. Então, da mesma maneira como vocês cuidam da casa, do quarto de vocês aqui no Brasil, façam o mesmo lá, tá? Não comam nos quartos, isso é algo que a escola pede para que vocês sigam, para que vocês não levem comida para os quartos, para não atrair insetos, não atrair bichos, então é super importante que vocês sigam isso. E leiam o handbook da escola que vocês já receberam. Eu sei que ela é longo, mas é muito importante que vocês já se familiarizem com as regrinhas da escola e da acomodação e as sigam. Algumas dicas rápidas, tá? Para fazendo aí as malas, né? Que é algo que vocês começaram muito em breve. Nós não recomendamos que vocês levem muitas roupas, afinal vocês terão oportunidades de compras lá e até para não levar peso desnecessário na mala, e vocês tendem a fazer compras, né, nos Estados Unidos, então depois para trazer de volta acaba ficando muita coisa. O clima nessa época do ano é quente, né, então vocês vão chegar lá no verão, geralmente camisetas, moletom é suficiente, e roupas de inverno deixem para comprar lá. Tá? Elas são melhores, são mais baratas. As roupas aqui do Brasil não são boas o suficiente para o inverno americano, principalmente nessa região, que existe ali um inverno mais rigoroso. Então, a partir do meio de outubro, início de novembro, já começa a ficar um pouco mais frio. Deixem para comprar luva, bota de neve, tudo isso lá. É a nossa recomendação. Não se esqueçam de levar óculos, lentes de contato que utilizar para o período inteiro. Vocês não terão ali um oftalmologista, né, de rotina, então já levem para o período completo. Item de higiene pessoal básico, né, para o primeiro, para o segundo dia, escova de dente, sabonete, desodorante. Material escolar básico também, né? Alguns alunos levam daqui, outros compram lá. É interessante deixar para comprar lá também, porque isso pesa. Assim como o carregador de celular e o carregador portátil. Essa daqui é uma dica, por conta de trâmite de aeroporto, a gente acaba usando muito o celular, nem sempre vocês têm acesso a uma tomada, ou é fácil, né, carregar o celular, então esse carregador portátil costuma ajudar bastante. Adaptadores de tomada nos Estados Unidos é diferente, coloquem aí no Google que vocês acham bem fácil. Em geral, baratinho, vocês compram aí um adaptador, aquele universal, então levem pelo menos um, é interessante. Um laptop, tablet pessoal, a escola fornece um iPad. Jennifer, so each student will receive iPad, right? Tablet. Yes, everyone will get an iPad, because we are one-to-one, so we don't use textbooks. All of the curriculum is on the iPad. Students cannot use their personal iPad at school. It has to be a school-issued iPad, so that everything that they need is appropriately pushed to
to that device. Perfeito. Então, vocês vão receber esse iPad que a Jennifer comentou para atividades, mas é interessante se vocês tiverem ali um laptop também, né, particular, para usar alguma coisa pessoal. Na mala de mão, sempre levem uma troca de roupa, né, então esperamos que a mala não seja nunca extraviada, mas se acontecer, vocês pelo menos têm uma troquinha de roupa. Máscaras e álcool gel, tá? Documentos que são importantes, né, de serem levados, documentos, toda essa parte de documentação, a gente recomenda que vocês façam uma pastinha e levem na mala de mão, para vocês não perderem nada, tá? Então, levem os históricos escolares dos últimos 4 anos de vocês. Esse foi um documento enviado para aceitação, mas ele é importante também para essa escolha de matérias. Então, a escola precisa entender em que momento acadêmico vocês estão, quais matérias vocês já viram, até por uma questão de créditos, que é a maneira como os Estados Unidos trabalham. Então, cada aluno é responsável por levar a sua documentação, tá? Então, levem esses históricos com vocês. Levem também uma cópia das carteirinhas de vacinação que vocês têm, para que vocês tenham, né, com vocês em caso de necessidade. Então, é importante, caso vocês precisem ir ao médico, alguma coisa assim, que vocês tenham ali a comprovação original da carteirinha de vacinação. Então, não levem a carteira original, porque ela não tem necessidade, até para vocês não perderem, mas levem uma cópia. Uma delas, alguns têm mais de uma carteirinha, então leve de todas uma cópia. Passaporte e visto válido. E o I-20, tá? Esse daqui é um documento super importante. Ele precisa estar com vocês no embarque. Muitas companhias aéreas já pedem aqui no check-in para comprovar, porque o I-20, o visto F1 está atrelado ao I-20, tá? E na imigração, com toda certeza, eles vão pedir esse documento para vocês. Então, levem na mala de mão, tá? Ali na mala de mão, deixem toda essa documentação, porque cada oficial de imigração faz perguntas diferentes. Alguns perguntam muito, outros não perguntam nada, igual a entrevista, tá? Então, é preferível que vocês tenham tudo em mãos. O I-20, então, é essencial, tá? A PLOA, que é a carta de aceitação de vocês. Então, quando vocês fizeram o processo de aceitação e foram aceitos, todos receberam essa carta. Quem não sabe exatamente que carta é essa, fale aí com o agente de vocês. Qualquer coisa nós reenviamos. E a Welcome Letter, tá? A Welcome Letter ninguém recebeu ainda, vocês ainda receberão essa carta. Ela é só uma carta final, com as informações da escola, o endereço, o telefone da escola, da acomodação, também os contatos da escola, os nossos contatos de emergência, confirmação de transfer. Então, é uma carta fácil ali para vocês também. Se houver necessidade de se contatar alguém, ou até mesmo na imigração, vocês têm essas informações ali muito fáceis na Welcome Letter. Vocês terão todos os contatos de emergência da 3W e da escola também nesse documento, tá? E é importante que menores de idade que viajem desacompanhados tenham uma autorização. A grande maioria hoje tem essa autorização no passaporte, tá? Agentes, por favor, ajudem aí os alunos de vocês, verifiquem os passaportes dos alunos de vocês. Caso vocês não tenham essa autorização em passaporte, é preciso fazer uma em cartório, tá? Menor de idade, desacompanhado, não sai do Brasil sem os pais, a menos que vocês tenham, obviamente, essa autorização, então os agentes vão ajudá-los nesse sentido. Em termos de dinheiro, quem for levar cartão de crédito, não se esqueçam de autorizar para uso internacional. Cartão de débito pré-pago costuma ser uma opção muito boa e prática, muitos alunos levam. E um pouco de dinheiro em cash também é interessante, né? Existem ATMs nos Estados Unidos, em geral, cobra-se uma taxa para sacar o dinheiro, então é bom levar um pouquinho daqui do Brasil também, quem quiser, ou até mesmo para trâmite de aeroporto, que é algo um pouco mais rápido. O seguro-saúde, todos vocês têm um seguro-saúde incluso no programa, tá? Vocês vão receber a apólice na semana ali de embarque, então é um documento super simples, basta imprimir essa apólice. Ele é um seguro emergencial, então não é válido para consultas de rotina, e é obrigatório que o adolescente esteja com a apólice em todos os momentos. Da mesma forma como aqui no Brasil, a gente sempre anda com a carteirinha do convênio, a apólice de seguro é a sua carteirinha de convênio enquanto você estiver nos Estados Unidos, tá? Então, tenham ela em mãos, deixem na carteira.
Lembre-se de apresentar a apólice quando for necessário utilizar. A escola tem uma cópia, mas é importante que vocês também tenham ali com vocês, afinal, nem sempre vocês vão estar com a escola o tempo inteiro. Então, chegou um hospital numa consulta, lembre-se de apresentar a apólice para o hospital saber que vocês estão cobertos, tá? E a dinâmica de seguro-saúde é diferente nos Estados Unidos, mesmo para cidadãos americanos. Mesmo quem tem convênio médico nos Estados Unidos, é comum que o uso gere despesas adicionais, tá? Então, nós utilizamos, vocês têm no programa de vocês um Emergency Funds, que é uma poupancinha, caso seja necessário, nós utilizamos esse valor para essas possíveis despesas, porém, recomendamos que vocês usem o seguro somente em caso de necessidade, tá? Então, façam um check-up aqui no Brasil para garantir que vocês usem aí o mínimo, né, do seguro. Agora, esse processo do apostil, quem vai falar é a Mônica Santos, ela vai dar uma palavrinha com vocês, vai explicar como funciona o processo do apostil e, ao término disso, a gente lê aqui as perguntas de vocês. Boa noite, a maioria de vocês que estão aí eu já tive o prazer de conhecer, já conversei com vocês, né? A Andrea falou aí muito daquilo que a gente, da nossa primeira conversa, né? A importância da comunicação, a importância da participação, né? Eu acho que é mais um lembrete para vocês. Agora vamos lá, falar sobre a parte, né, burocrática do programa. Quando chegar no final do intercâmbio, vocês vão ter o histórico escolar de vocês, né? A Jennifer vai me encaminhar uma cópia, né, oficial, assinada. Infelizmente, essa cópia não tem validade, né, pelo MEC no Brasil. Então, é preciso fazer o processo de apostil, né? Então, ela precisa ser reconhecida a firma, e aí ela vai para a Secretaria do Estado. Tá? Desde a pandemia, a Secretaria dos Estados estão demorando mais do que deveria, né? Antigamente, a gente entregava aí um mês, agora a gente está demorando de 45 a 60 dias para entregar o documento válido, né? Em solo brasileiro. Então, eu conto com um pouquinho da paciência de vocês, tá? As escolas já estão cientes, a maioria das escolas, então, quando a gente manda esse primeiro histórico assinado pela diretoria da escola, eles aceitam, né, nesse primeiro momento, porque eles sabem que dali a 1, 2 meses eles vão receber o oficial, tá? Independente de você continuar nos Estados Unidos ou de você voltar para o Brasil, é importante que vocês guardem esse documento, tá? Esse documento faz parte aí do histórico de vocês, então preciso que vocês guardem. Então, recebeu, mesmo que não use naquele primeiro momento, porque continua nos Estados Unidos, eu peço aos pais que guardem aí, porque não é um documento fácil de conseguir uma segunda via, tá? É exatamente isso, é burocrático, é difícil, então é imprescindível que vocês guardem isso aí com um pouco de carinho. Obrigada, Mônica. E, pessoal, aqui estão os nossos contatos de emergência, tá? Então, meus, da Mônica, Natália também, que é a diretora do departamento, ela é brasileira, apesar do número estar, um número dos Estados Unidos, porque ela mora lá, mas ela é brasileira, e da Jennifer, tá? Esses contatos de emergência são super importantes, principalmente na chegada. Então, pode acontecer do voo atrasar, ou ser cancelado, essas burocracias de aeroporto, às vezes acontece algum imprevisto, então nos avisem, tá bom? Nesse momento vocês podem entrar em contato diretamente com a Jennifer sem problema nenhum, mas nós também da 3W podemos ser contatados, a gente faz aí o repasse, a gente fica de plantão no dia da chegada de vocês. Então, é importante que a escola saiba, né? Se houver aí algum imprevisto, então nos contatem, tá bom? Em caso de necessidade. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Quem tiver aí mais alguma dúvida, por favor, fique à vontade. A Magali perguntou: olá, Andréia, para o application enviamos histórico escolar e vacinas do estudante. Ainda assim precisa levar em mãos? O histórico escolar a gente recomenda que cada aluno tenha o seu em mãos por ser um documento pessoal. Afinal, a escola tem 250 alunos, então é difícil a escola providenciar dos 250, preferível que cada aluno tenha o seu. Basta levar numa pastinha, é um documento que vocês já providenciaram, e as vacinas por recomendação médica mesmo, em caso de necessidade, tá bom? Magali pediu novamente para reenviarmos a carta de aceitação, vamos enviar sem problema nenhum. Magali, a gente envia novamente, tá? E a Magali também perguntou em relação
a apólice do seguro, como eu mencionei, nós vamos enviar na semana do embarque, tá bom? Então, nós enviamos por e-mail para vocês, basta o aluno imprimir. É uma apólice simples, com um ID card, com um número ali, inclusive, de acionamento do seguro, se houver necessidade. Então, vocês vão receber por e-mail e o estudante apenas imprime e leva com ele no embarque, certo? Quem tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Jennifer, I don't think we have any other questions here, but thank you so much for your time. Thank you for being here today. Oh my gosh, We appreciate it. thank you for all your work putting this together. It was so thorough and great information, and I can't wait for everybody to get here. Yes, thank you so much. And Eduardo, todos receberam a carta de aceitação já, tá? Conversa com a sua agente de viagens, porque você recebeu no momento da aceitação. Ela recebeu no momento da aceitação, então talvez tenha ficado perdido aí em algum e-mail. Conversa com ela, e se ela não tiver ali fácil, sem problemas, a gente reenvia, tá bom? Mas é importante que você fale com ela para o reenvio. Obrigada, pessoal. Se ninguém tiver mais dúvidas, eu já vou encerrar. Caso surjam outras dúvidas, fiquem à vontade para nos contatar. Vocês têm ainda algumas semanas para o embarque. Aproveitem esse momento, então, de preparação. Jennifer, we have one question here about soccer. Is it a regular field, soccer? Yes. Grass field. Oh, grass. Yes, it's grass. Grass. Yes. Grass. Uhum. Sim, Bernadette. A Bernadette perguntou se o soccer é em campo de grama. É sim, Bernadette. Ótima pergunta. Pessoal, vamos encerrar aqui, então. Muito obrigada. Thank you, Jennifer. We will finish our orientation now. All right. Thank Thank you. you. Everyone. All right. Thank Bye-bye. you. Obrigada, Mônica.